Hoje eu quero te ensinar uma forma de simplificar a sua vida e colher muito mais resultados de sucesso e realização na vida espiritual. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valiosa companhia. Eu tenho uma mensagem de Deus para facilitar a sua vida, para abrir caminhos, para que você possa colher mais frutos do seu viver, para que a sua vida possa ter um sentido melhor, para que você possa ter mais chances de ser uma pessoa feliz e realizada. E o que é melhor, através dessa mensagem, você vai poder evitar muitos dissabores na sua vida, você vai evitar muitas frias que podem às vezes te tirar a alegria de viver. Então não é bom? É ótimo, não é? Fica aí para você ouvir essa mensagem e para que essa mensagem possa fazer ainda mais sentido na tua vida. Por favor, me permita orar com você, preparando o seu coração, porque Deus quer falar com você. Se tem uma coisa que é uma característica do nosso Deus, é que ao longo de toda a história da humanidade, esse Deus, Ele quer se revelar a nós. A maior prova disso que eu estou falando é o acesso que nós temos às Escrituras Sagradas. É o acesso que nós temos à Bíblia, à Palavra de Deus, porque na Palavra de Deus Ele se revela a nós. E é na Palavra de Deus que nós conhecemos o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus é esse? Jesus. Jesus. Ele que deixou a sua glória, assumiu a forma humana, a forma de servo, servo obediente até a morte e morte de cruz. Esse Deus, Ele quer se revelar a mim e a você. Mas a nossa compreensão, o nosso entendimento precisa ser preparado. Porque nós não estamos acostumados a lidar com o eterno, com o sagrado, com aquele majestoso Deus do qual a Bíblia fala. Então, que o nosso coração, através dessa oração, possa se preparar para receber essa palavra. Quer receber essa oração? Por favor, dê um passo de fé, fazendo uma coisa muito simples, escrevendo o seu nome aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários o seu nome. No momento que você for escrever o seu nome, se você se lembrar de mais uma pessoa, não pense que isso pode ser uma mera coincidência. Pode ser que Deus esteja querendo usar você como um instrumento nas mãos dele para enviar esta oração para alguém. Então escreva o nome da pessoa que você se lembrou no momento dos comentários. Tem um detalhe, hein? Pode ser que seja uma pessoa de quem você não gosta, ou de quem você tem uma mágoa, alguém que possa ter feito mal a você. Mas saiba que mesmo assim, a oração pode resolver uma situação. Pode ser que o caminho para essa resolução, para esse acerto, seja a oração. Então, não se furte ao dever de apresentar essa pessoa em oração. E deixe que Deus tome conta disso. Deixe que esse problema seja um problema de Deus, porque Ele vai saber resolver melhor do que eu e você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, nesse momento eu apresento cada nome que está escrito aqui nos comentários desse vídeo. São pessoas que precisam urgentemente de uma intervenção divina
Pessoas que precisam muito, muito que o Senhor fale com elas, ó Deus. Então, meu Pai, eu te peço, prepara cada coração. Que cada pessoa, ao ouvir esta mensagem, perceba que o Senhor está falando com ela. Que cada pessoa sinta-se acolhida, abraçada por ti. Que cada causa, por mais complicada que seja, possa encontrar em ti a solução, o acordo, o arrependimento, o perdão, a reconciliação, a restauração. Senhor, há pessoas que nesse momento estão com lágrimas nos olhos porque aquilo pelo qual elas estão passando é difícil, ó Deus. Só mesmo o Senhor é que pode ajudá-las. Só o Teu Espírito Santo é que pode dar jeito nessa situação. Por isso eu peço, ó Pai, estenda a Tua mão, ordena a bênção, que o Senhor possa operar milagres enquanto a Tua palavra é semeada, ó Pai. E que essa palavra encontre guarida nos corações. Que cada pessoa, ao ouvir essa mensagem, possa compreender de forma clara, incisiva, e que essa palavra possa levar essas pessoas a uma vida melhor, a um viver melhor. Que assim seja, ó Pai, eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu te fazer um convite muito especial. Me siga lá no Instagram. Digita lá, Jesus me defenda, e você vai ver o meu perfil lá no Instagram. No Instagram a gente consegue inclusive responder alguns questionamentos, pessoas que pedem conselhos através do direct lá, tá? Lá eu consigo enviar uma mensagem de áudio para você, coisa que eu não consigo fazer aqui pelo YouTube. Então me siga no Instagram. Escreve lá, Jesus me defenda, e siga o meu perfil lá no Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Está escrito assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Essa carta é uma carta onde o apóstolo Paulo traz muitas orientações para a igreja que estava na cidade de Corinto, uma cidade muito importante de sua época. Corinto era uma cidade portuária. E o que significa isso? Significa que boa parte do comércio que havia ali naquela região passava por Corinto. Era uma cidade de muitos ídolos também. Havia ali adoração a diversos deuses. A cultura grega nesse lugar era muito forte e as pessoas tinham um panteão de deuses para adorar. Todavia, a palavra do verdadeiro e único Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, chegou naquele lugar e libertou pessoas. Trouxe sentido para a vida de muitas pessoas. E ali começou uma igreja. Era uma igreja com muitos dons. Uma igreja onde o poder de Deus se manifestava de forma impressionante. Todavia, havia também ali nesse lugar muitas contendas, havia ali
situações embaraçosas que careciam de pastoreio. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo através dessas cartas. Aqui nós lemos um trecho da primeira, mas existe também a segunda carta a Coríntios. Há também a possibilidade de ter existido uma terceira carta, que parece-me que não foi encontrada. Mas, da forma como Paulo escreve, parece que eram 3. Mas nós temos na Bíblia apenas 2. E aqui, qual é o assunto que Paulo está debatendo? Sobre o que é que Paulo está falando? Paulo está falando sobre alimentos sacrificados a ídolos. É uma coisa que para muitos é simples, é fácil de compreender, mas não para todos. Então havia muita discussão acerca de se as pessoas podem ou não, devem ou não comer carnes que eram sacrificadas a ídolos. Que ídolos eram esses? Os deuses que eram cultuados e idolatrados naquela região, naquele lugar, naquele momento da história. Havia tudo quanto é tipo de deuses. Então as pessoas compravam carne, sacrificavam, faziam ali um ritual consagrando aquelas carnes a esses ídolos e depois elas eram vendidas no mercado. E aí as pessoas que estavam se convertendo, elas ficavam sem saber se podiam ou não. E aí Paulo vai escrever uma carta para esclarecer essa situação. Mas não é sobre a questão do alimento que eu gostaria que você focasse, que você prestasse atenção. É sobre esse trecho aqui da carta que nós lemos. Porque nesse trecho, num assunto relativamente comum, Paulo vai falar sobre algo maior e extraordinário, que é a adoração e devoção a um único Deus. E se você quer uma dica, aqui vai a primeira. Para que você tenha uma vida mais prodigiosa, para que você experimente mais milagres na sua vida, não há outro caminho senão a devoção e a adoração a um único Deus. E isso vai facilitar a sua compreensão também. Quando Paulo fala sobre isso, ele também nos remete a um estilo de vida que pode bem nos trazer paz, alegria e a realização que tanto queremos e precisamos. Que tipo de vida é essa? Uma vida simplificada, porém não simplória. É uma vida simples, mas uma vida com sentido. Você não precisa ter uma vida extraordinária, sobrenatural, fantástica para você encontrar prazer, alegria, realização e satisfação nessa vida. Você pode ter uma vida bem simplificada, mas você pode ter uma vida maiúscula. E como é que a gente tem isso? É preciso que nós, eu e você, enumeremos prioridades em nosso viver. Sabe por quê? Nós só temos uma vida. E essa vida é curta. A palavra de Tiago diz que essa vida é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Essa vida pode passar muito rápido e mais rápido para algumas pessoas, então não dá para perder tempo nessa vida. Como é que a gente vive essa vida de forma maiúscula, de forma simples, porém com sentido? Primeira coisa, tenha diante de você um único Deus e Pai. É isso que o apóstolo está dizendo. Há um único Deus, o Pai. Para algumas pessoas que eu estou falando aqui, isso é muito óbvio. Mas não para todas. Eu também estou falando com pessoas que têm um monte de deuses em suas vidas. Tem gente que se ocupa de muitas coisas. Tem gente que se agarra com tudo quanto é santo. Tem gente que se agarra a tudo quanto é possibilidade de alguma coisa dar certo na sua vida. É mais ou menos igual àquela pessoa que está assim meio que carente, necessitada, e ela sai dando tiro para tudo quanto é lado. O primeiro que acertar, ela vai e abraça. Não dá para a gente viver assim. Não dá. Há um único Deus e Pai. É o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
E esse Deus está presente na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Busque Deus num lugar onde você possa encontrar, mas encontrar o verdadeiro, que é esse que está na Bíblia Sagrada. Há também um só Senhor. Quem é? Jesus. É Ele que é digno de que sejamos escravos dele, servos dele. Muito embora Ele mesmo diz que não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. Que a nossa devoção, que a nossa adoração, que a nossa rendição seja diante dele, daquele que morreu na cruz e derramou seu sangue precioso, seu sangue inocente por nós, que nós possamos ter um único Senhor e Salvador em nossa vida, Jesus Cristo, e este crucificado. Olha, por último, eu quero convidar você a viver primeiro para Ele e depois para você. É isso mesmo. Se nós queremos felicidade, se nós queremos realização, se nós queremos uma vida com sentido, é preciso primeiro viver para Jesus e depois para nós. Especialmente porque se nós tivermos essa postura, Ele nos dará uma vida muito melhor do que essa que poderíamos conseguir se tentássemos ter essa vida antes de tê-lo. E como é que a gente vive para Jesus? Fazendo aquilo que Ele quer. Isso implica em fazer o bem sem olhar a quem. E fazer o bem em toda oportunidade. Isso implica em ser sal na terra e luz no mundo, nas coisas do dia a dia, ajudando esse ou aquele, estendendo a mão a quem precisa, oferecendo um ombro a quem precisa chorar, oferecendo um alimento a quem tem fome, uma palavra a quem precisa de consolo. Isso por si só nos dará mais prazer e alegria do que qualquer outra realização na vida. Mas olha, tem mais. Se nós obedecermos essa palavra e vivermos de acordo com essa palavra, teremos uma grande recompensa que vai começar aqui e vai culminar na glória. Então, meu irmão, minha irmã, obedeça aquilo que Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á por amor a mim. Vivamos primeiro para Jesus. Nesse dia, coloca diante de Deus a sua oração assim: meu Pai, o que é que eu posso fazer para agradar a Ti, agradar a Jesus? Ele vai te dar caminhos para você fazer isso. E você verá que a sua vida vai valer muito mais a pena. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, nesse momento nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas. E segundo essa palavra que o Senhor nos trouxe, nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos hoje a viver para Ti, Senhor. Ajuda-nos hoje a ter uma vida com sentido. Ajuda-nos a viver de forma maiúscula, de certa forma que não venhamos a nos arrepender, de certa forma que não venhamos a perder tempo com futilidades, com coisas desnecessárias, ocupações que em nada edificam, pelo contrário, muitas vezes nos trazem dor, tristeza, aborrecimentos. Meu Deus, ajude-nos a sermos discípulos e discípulas do Senhor Jesus, e que nós possamos seguir as pegadas desse Mestre, fazendo a vontade dEle, glorificando a Ele, enquanto Ele estende a sua poderosa mão para nos curar,
libertar, abrir os caminhos diante de nós, abrir portas, nos abençoar e nos dar uma vida com sentido, uma vida melhor, uma vida onde possamos ter contentamento, satisfação, prazer, alegria, realização. E tudo isso com um coração cheio de paz, cheio de amor. Ah, Senhor, ajuda cada pessoa que me ouve agora a viver a vida para Ti, Senhor. A viver para o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Mais uma vez eu quero fazer um pedido. Me siga no Instagram. Jesus Me Defenda é o nome, tá? Lá você pode mandar mensagens, inclusive em áudio, para que eu possa te responder, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Dá o seu gostei aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, manda esse vídeo para mais pessoas, compartilha aí a palavra. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, clica nesse que está aparecendo aqui, que ele também é edificante. E fique com Deus, eu tô indo com Ele também.